Boa noite, pessoal. Deixa eu diminuir um pouquinho a luz aqui que tá muito claro. Aí. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos para nossa última live dessa semana. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai conversar com o advogado Ricardo Siqueira. Ele já está aqui na conversa. Já vou autorizar aqui para ele entrar e a gente começar esse bate-papo logo. Boa noite, Renilda. Boa noite, Everson. Grande Everson. Fala, seu Ricardo. Boa noite, né? Vamos ser otimistas. Boa noite. Vamos lá. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Tô aqui em casa, longe do escritório. A gente tá meio aqui home office, né? Como falando. Esteja dental. Esse é o assunto que eu quero falar contigo. Todo mundo no home office, né? Vai ser uma baita oportunidade no futuro. Baita oportunidade e alguns cuidados jurídicos aqui que a gente pode conversar hoje também, né? Claro. Bom, gente, enquanto o pessoal vai chegando aí, Ricardo, eu vou reforçar aqui para quem estiver entrando, já vou convidando aí o pessoal, se puder, usar o aviãozinho aqui, né, dos stories, já para ir convidando outras pessoas e enviando aí para outras pessoas que possam se interessar por esse tema. Né? É um momento muito delicado que a gente vive, né? Um momento extremamente desafiador, com muitas ameaças, né, por toda o coronacrise aí, do jeito que ele veio, de uma forma absurdamente rápida, e falando em aspectos econômicos especialmente, né, e ao mesmo tempo um monte de oportunidades, um monte de novos desafios que a gente tem pela frente. Hoje, especificamente, o Ricardo vai nos ajudar a enxergar os desafios jurídicos, né, tanto para o empregador quanto para o empregado, né, e a gente entender esse novo cenário aí, né, a partir disso. Então, quem puder, gente, convida os amigos aí que podem se interessar por esse assunto, que vão ser beneficiados por esse assunto. Todo esse trabalho nosso aqui é voluntário, no sentido de ajudar, de contribuir, né, num momento tão difícil, tão delicado, né, como a gente vive hoje. E aí, para isso, a gente foi buscando socorro com os parceiros, né, e aí o Ricardo, não é a primeira vez, já que, né, atende o nosso chamado aí, né, já tivemos outro momento aí juntos. Na época presencial, né, Ricardo, era possível ter aglomeração, foi super bom já, foi super válido, lá no Santa Maria Tecnopark, casa da geração F5, e hoje a gente está aqui no formato digital, um cenário bem diferente, né, mas eu tenho certeza que vai ser de grande aprendizado para todos nós. Esse é o Ricardo, futuro, né? É verdade. A gente acelerou, a impressão que dá é que a gente acelerou o futuro, né, Ricardo? É verdade. Um digital que vinha caminhando mais lento, parece que a gente deu um empurrão, assim, né? Isso aí. Ricardo, um dos pontos aqui que a gente está trabalhando bastante na geração F5 e ajudando os nossos amigos e clientes aqui a cuidar ao máximo, é a questão de esperar o melhor, mentalizar o melhor, mas também estar preparado para o pior, né? Tomar medidas já de antemão e também já prever assim, bom, se tal cenário acontecer, que medidas que eu vou tomar, quais situações, né, como que eu vou lidar com algumas situações aqui. E, como tu sabe bem, muitas dessas situações elas envolvem cuidados jurídicos, né? Renegociação com o cliente, questão de aluguel, que às vezes que eu não consigo pagar, uma questão de colaboradores, né? Como é que eu vou lidar? Enfim, eu imagino que a galera aí tem um monte de dúvidas a respeito de tudo isso. Aí o governo trazendo algumas novidades, né? E aí a gente vai tentando absorver aquelas informações e traduzir para o nosso negócio, né? Com um certo receio, porque quando a gente fala em jurídico é sempre uma questão de interpretação, né? Tu sabe melhor do que eu sobre isso. Isso. E aí é difícil afirmar algo, vai por aqui, né? Depende de quem está lá interpretando essa lei. Enfim, eu queria que tu contextualizasse aqui para nós, assim, de início, o que tu enxerga que são os principais cuidados que as pessoas que estão aqui nos acompanhando devem ter nesse momento, sabe? Para tomar as principais decisões, enfim, tudo que tu já foi absorvendo aí desse cenário novo que a gente tem, quais são os principais cuidados jurídicos aqui que tu orienta que as pessoas tenham nesse momento? Bom, primeiro momento, Fábio, eu vou me apresentar para o pessoal. Meu nome é Ricardo Siqueira. Por favor. Eu tenho especialização em Direito do Trabalho e Previdenciário, e especialização em Direito de Governança Tributária, especialização em Direito Imobiliário com ênfase em condomínios. Estou fazendo um mestrado em Relações do Direito Internacional com ênfase em Direito do Trabalho, sendo que a minha tese é o home office no Mercosul. Como é que vai se dar esse home office trabalho do Mercosul?
Como é que tu pode contratar um chinês? Como é que tu pode contratar um brasileiro em outro país? Ele está ocupando a tua empresa, ser uma mão de obra, e qual que é a lei que vai discutir isso tudo, essas relações? Então, me apresentando um pouquinho, colocando todo o meu currículo, que é uma coisa que eu já estou estudando há bastante tempo. Hoje, a minha ênfase realmente é direito do trabalho. Bom, pessoal, antes, eu gostaria de combinar uma coisa com vocês. O que nós vamos passar aqui, ó, é exatamente isso aqui, ó. É a medida provisória da crise, que legal, tu falou coronacrise, né? Tô usando a tua nomenclatura, coronacrise. É muito bem colocado. Essa medida provisória ela entrou em vigor segunda-feira, quentinha, tá no forno. Se eu for querer falar de interpretação juridiquês, nós vamos ficar aqui 2, 3, 4, 5 noites e não vamos dar solução para o empresário. Porque aqui também, ó, já saiu um parecer da Ordem dos Advogados do Brasil, com 8 laudas, contrariando tudo e falando que tudo é um absurdo. E aí juiz fala uma coisa, advogado fala outra coisa, o jurista fala outra coisa, então vira um pandemônio. Eu já vi que tem colegas aqui que estão vendo a live, então a gente vai estudar a letra crua da lei. O que diz a medida provisória. Depois, obviamente, vai ir para o judiciário para discutir algumas coisas. Mas digamos assim, tu tá doente, tu tem que tomar um remédio, ele é o único remédio. Vai ter alguns efeitos nesse remédio. Tu vai sentir dor, tu pode ficar mais doente, mas esse é o remédio que tu tem no momento e tu tem que tomar. Então é nesse sentido que eu quero combinar com o pessoal que nós vamos estudar, compartilhar a letra fria da lei. Então só para a gente combinar antes, porque daqui a pouco entra um advogado dizendo, mas é inconstitucional, mas por que isso, por que aquilo? A gente não vai entrar nesse tema. A gente vai entrar no tema letra fria da lei. Para quê? Porque o empresário ele quer uma solução, e a solução que nós temos para dar nesse momento é isso. Claro que a gente vai falar um pouquinho do futuro, vai tentar prever o futuro, mas vai ser de maneira bem rápida. Primeiramente eu quero, tendo essas considerações para vocês, eu quero que vocês entendam uma coisa. Imagine um triângulo. No topo está o direito do trabalho. No lado direito está a proteção ao trabalhador, o princípio da proteção ao trabalhador, que todo mundo entende. A justiça do trabalho é o empregado, vai ganhar, não adianta, a justiça do trabalho é um horror. Mas o que as pessoas esquecem é do outro lado da ponta do triângulo, que existe o princípio da máxima efetividade do trabalhador. Que isso, só quem cuida disso é o empresário. Diferentemente do empreendedor, que nós brasileiros somos empreendedores por natureza. Olha essa crise, olha quantas soluções nós estamos achando, olha quanta transformação. Mas poucos são empresários e conseguem usar esse princípio a seu favor. E aí com cursos, com gestão, com a tua ajuda e a ajuda de pessoas excelentes, profissionais, consegue atuar nisso. Mas pegando esse foco, esse triângulo, o que aconteceu de diferente nessa uma semana praticamente que vai se completar agora? Se quebrou. Entrou a calamidade pública. Aconteceu algo que não estava esperado. Parou de girar a economia e há uma crise tremenda futura nos esperando. E o que se faz? O empresário está pensando, meu Deus do céu, os meus colaboradores, eu garanto que não existe um empresário no Brasil que não está pensando nos seus colaboradores. Eu duvido que algum empresário durma tranquilo sem pensar nos seus colaboradores. Eu garanto até que alguns pensaram nos colaboradores primeiro para depois em si na família. E, contrapartida, os empregados estão apavorados. E meu emprego, E eu acho que também estão pensando no patrão nesse momento. Porque o problema do Brasil, como eu sempre digo, não é nenhum trabalhador e não é nenhum empresário. É o mau trabalhador e o mau empresário. Quando junta um deles ou os dois, que é a pior coisa, só dá problema. Quando tu tem os dois, é maravilhoso e a coisa dá certo, a coisa funciona. E que bom que eu trabalho com vários empresários nesse sentido. Bom, partindo
dando esse introdutório, né, essa coisa geral, vamos falar um pouquinho da medida provisória. O que o governo, nesse momento, fez? Bom, que tipo de solução o governo começou a pensar? Que tipo de solução eu posso dar para as pessoas que estão nessa crise? Primeira ideia, existe o teletrabalho. Vamos dar essa opção para as pessoas. A lei permite o teletrabalho. Muitas profissões podem acontecer com teletrabalho. Só que na lei anterior, antes de segunda-feira, precisava de algumas coisas. Por exemplo, o empregado deveria concordar em trabalhar no teletrabalho. Ele tinha que concordar. Se ele não concordasse, não poderia fazer. Outra coisa, o teletrabalho também não tem jornada de trabalho, não tem controle de jornada, não é necessário tu fazer cartão ponto. Claro que ele tem uma jornada, digamos, das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, mas não é necessário o empregador ter controle dessa jornada. E existiam alguns requisitos, prazos para serem feitos. Por exemplo, se eu vou para minha casa, quem é que vai me dar o computador? Eu vou usar meu computador? Quem é que vai pagar a luz que eu estou usando? Isso, anteriormente, deveria ser acordado antes de começar o teletrabalho. E deveria dar um prazo. O que a medida provisória trouxe de novo? Ela disse, pessoal, para com tudo. Pode o teletrabalho, o empregador tem que dar por escrito, que pode ser uma mensagem por e-mail, pelo WhatsApp, dizendo, olha, daqui a 48 horas eu quero que tu trabalhe em casa. Perfeito. Cumpriu um primeiro requisito. Segundo requisito... Só essa mensagem, Ricardo, só essa mensagem é suficiente. Então, pelo WhatsApp, pelo e-mail, essa comunicação de que... Mas ela precisa acontecer, precisa ter algo formal nesse caso. Exatamente, precisa ter algo formal. Quanto mais formal, se for por escrito assinado, melhor, ideal. Se for por e-mail, ótimo. O WhatsApp também é aceito como prova, mas devemos tomar cuidado que realmente a gente faça a comprovação que a pessoa recebeu. Se tu mandou pelo WhatsApp, tenta fazer ele fazer um joinha, né? Concordando. Porque o que acontece? Todo o risco do negócio, pelo direito de trabalho, o risco do negócio é do empregador. Se deu problema, o risco é do empregador. Só que ele tinha essa saída. Bom, o que a lei também, a medida provisória, oportunizou? Bom, eu posso mandar ele para o teletrabalho e eu tenho 30 dias para discutir com ele como é que vai ser pago a luz, a água, quem é que vai dar o computador, se ele vai dar incomodado o computador, se eu vou fornecer o computador, se ele vai fornecer. Então vai ter que ficar dentro de 30 dias um valorzinho, um diferencial, para que o empregado suporte, no caso, esse ônus, né? Mas também existe uma coisa legal que está na lei, que é o quê? Vou pegar aqui para vocês. Que todo o trabalho dele que tiver em software, em rede social, fora do horário de trabalho, ele vai ter que suportar esse primeiro momento. Então, quanto ao teletrabalho, foi essa sacada que o governo deu. Já existe, vamos tentar tornar ele mais eficaz e mais rápido. Essas são as saídas. Mas é necessário ter esses requisitos objetivos, porque senão daqui a pouco lá na frente vai poder se discutir se foi válido ou não foi válido essa mudança. Até mesmo para depois, quando terminar tudo isso, tu pode solicitar para que ele volte para o trabalho, né? Volta para o trabalho normal. Então essa é a questão do teletrabalho. É bem simples, está na lei, está na medida provisória, tem que cumprir objetivos simples, mas que são necessários ocorrerem, sob pena de nulidade. O que vai ser discutido lá depois na justiça vai ser outra coisa. Bom, essa foi a primeira solução. Essa foi a primeira solução. Bom, vamos dar trabalho para quem pode trabalhar. Governo, beleza, cumpriu a primeira. Bom, como é que eu posso prorrogar isso? Como é que eu posso empurrar com a barriga, digamos assim, no bom sentido? Vamos dar férias para essas pessoas. Porque aí eu dou férias para todo mundo, a empresa ia ter que dar férias em algum momento e consegue minimizar o prejuízo. Minimizar, por que eu digo minimizar? Porque quando dá férias para o empregado, a empresa continua funcionando. Nesse caso, ela vai parar de funcionar, mas, ao mesmo tempo, tu vai minimizar um pouco do prejuízo. E qual que foi os requisitos que, a partir de segunda-feira, que está valendo? Teve muita gente que deu férias semana passada que está tudo vai ser discutido. Essas medidas começaram a valer a partir de segunda-feira. Mesmo que lá no final da medida provisória diga que tem essa lei retroage 30 dias.
Só que aí tem uma discussão da inconstitucionalidade, que na Constituição diz que esse tipo de direito não retroage. E não retroagindo, ela seria inconstitucional. Só que depois a gente vai discutir. Os juízes do trabalho, acredito que vão estar bem mais flexíveis, pensando na proteção do emprego, pensando no trabalhador, proteção do emprego. Então, qual que foram as medidas que colocaram? Férias coletivas. Como é que tu deveria dar férias coletivas? Tu deveria notificar as pessoas 15 dias antes e o Ministério do Trabalho. Agora não. Tu não precisa mais comunicar ao Ministério do Trabalho e tu faz o quê? 48 horas. Notifica e é obrigado a dizer o prazo que tu está colocando ele em férias coletivas. Então, é obrigatório ter a notificação. Isso está bem claro na lei. Tem que ter isso. Porque o empregado tem que se preparar também, tem que saber que está tirando férias. Essas férias coletivas, bem claro. Férias individuais. Mudou um pouquinho também. Quem é que dá as férias para o empregado? Quem dá as férias para o empregado, né? Teve essa reforma trabalhista, o pessoal enlouquecendo, mas sempre quem deu férias para o empregado e determina quando é as férias é o empregador. Só que antes disso, tu deveria dar as férias, tu deveria comunicar ao empregado 30 dias antes. Imagina nessa crise, eu vou te dar férias, vou esperar 30 dias. Sim. Medida provisória veio falar o quê? Não, 2 dias. Notifica 2 dias, está em férias. Qual que é a outra situação positiva que aconteceu? Bom, se eu dei férias dia 1º de abril agora, começou as férias, eu só preciso pagar essas férias no 5º mês do mês subsequente. Então, quer dizer, eu só vou precisar pagar essas férias em maio. Quem deu as férias essa semana, que foi em março, vai ter que pagar as férias dia 5 de abril. E aquele 1/3 constitucional que deveria ser pago junto, pode ser pago junto com o 13º lá em dezembro, até dia 20 de dezembro. Então isso ajudou. Qual outra situação? Porque antigamente as férias, para te dar as férias, tu já tinha que pagar na hora. E começou as férias, tu tinha que pagar. Agora deu uma flexibilizada nesse sentido. Então ajudou um pouco os empresários nessa tomada de decisão. Outra coisa que veio bem a calhar. Para te poder dar as férias, anteriormente, tu tinha que cumprir um ano trabalhando para depois ter férias. Primeiro é o período aquisitivo, 1 ano. Tu dá férias no período que tu deve gozar, que é o 2º período. Agora, a medida provisória autorizou tu dar férias proporcionais. No caso, se a pessoa trabalhou 6 meses, eu posso dar férias. Daqui a pouco, a pessoa trabalhou 1 mês, tu faz proporcional, dá férias para ela. Também pode dar. Antigamente não poderia. Hoje pode, isso pode acontecer. Outra coisa que a MP autorizou, quero dar férias futuras. Daqui a pouco vai ter um funcionário que eu acho que vai ficar 3 anos, só que aí eu tenho que negociar com ele individualmente, por escrito, acordando que eu vou dar férias futuras. Isso também pode. Então veio flexibilizar bastante nesse aspecto das férias. Uma coisa que eu vou comentar aqui, mas que foi revogado, foi o critério do artigo 18, que era aquela questão da suspensão do contrato de trabalho, né? Aquilo ali, como a mídia explicou de maneira equivocada, ao meu ver. Claro que a suspensão de contrato de trabalho, tu suspende e não paga salário. Mas para que isso acontecesse, o empregado deveria concordar com isso. E o que aconteceu? Ele deveria concordar e o empresário dava um curso para ele e dava uma bonificação, uma ajuda de custo, que até mesmo poderia ser o salário. Mas qual que é a vantagem? Sobre isso não incidiria nenhum tipo de imposto. No caso, tu poderia qualificar o empregado e ainda dar uma ajuda de custo e, obviamente, todo empregado poderia negociar e baixar um pouquinho, seria razoável. Só que aí, pela mídia, falar, não vou pagar salário, não vou pagar salário, o que o presidente fez? Cancelou, revogou no dia seguinte, para evitar discussão e desgaste. Né? Essa é a questão das férias. Vamos agora... Ricardo, deixa eu te interromper aqui, porque a Juliana fez uma pergunta relacionada ainda às férias. Né? Ela perguntou, hoje até, gente, diferente das outras lives, eu fazia mais perguntas e deixava perguntas mais para o final, mas que bom que a Juliana já começou, porque é legal que o pessoal já possa trazer aqui nos comentários, claro. Assim como a Juliana já fez. Assim que é bom. Para a gente interagir justamente pegando as dúvidas do pessoal aí, porque hoje eu vou deixar mais livre até para o pessoal poder aproveitar, né? A Juliana perguntou ali ainda relacionada às férias, Ricardo. Ela disse,
quanto tempo posso antecipar as férias do funcionário? Se forem férias futuras, né, tu tem que entrar em acordo com o teu funcionário e fazer por escrito, né? Então é um acordo entre tu e o funcionário, tu pode acordar com ele, sem problema nenhum. Vamos entender. Deixa eu tentar entender para vocês. Digamos que eu trabalhe 6 meses. Se eu trabalhei 6 meses, eu teria direito a 15 dias, né? Nessa medida provisória. Mas eu quero dar mais. Pode dar férias futuras, desde que tu acorde por escrito. Da primeira maneira, tu pode dar proporcional, 15 dias. Para férias futuras, que tu não teria direito ainda, né, nem no aquisitivo e nem na hora de gozar, tu pode fazer o acordo com o funcionário e fazer futuro. Por escrito esse acordo, tá ok? Uhum. É negociação Perfeito. aí, negociação. Uhum. Perfeito, Ricardo. Pode seguir na tua linha aí, Ricardo. Só para não ter passado essa pergunta, Juliano. Mas assim, Fábio, é importante perguntas porque aqui não é uma aula de direito. Eu não quero dar uma aula de direito, eu quero responder dúvidas. Quem tiver dúvidas, pergunte, que serão dúvidas de outras pessoas. Né? Então, esse que é o enfoque. Não é uma aula de direito chata. Né? Eu quero tornar prática, uma aula prática. Tá? Legal, legal. E aí já reforço isso pro pessoal aí. Entrou o Jucinaro, o Rafael, né? Sejam bem-vindos, pessoal. Aqui é um bate-papo bem aberto. Tragam as dúvidas de vocês. O ponto que a gente está discutindo aqui, gente, central é a legislação trabalhista nesse momento do corona crise. Eu vou topar aqui que o Ricardo gostou do termo também. Vai facilitar aqui. Mas é isso. Tragam as dúvidas de vocês que a gente está aqui para ajudar o máximo possível diante desse cenário tão desafiador. Vamos lá, então. Então o governo pensou, vamos minimizar. Vamos pensar semana a semana. Com isso de férias, o governo ganha no mínimo de 20 a 30 dias para pensar melhor. Depois disso, medidas vão vir mais medidas se essa crise continuar. Esse ele ganhou um tempo. Vamos lá, então. Então foi teletrabalho, férias coletivas, férias individuais. O que vem agora? Banco de horas. Como é que eu vou fazer para resolver o meu critério de banco de horas? Bom, anteriormente o banco de horas só poderia ocorrer com acordo coletivo ou com os trabalhadores. E só poderia ser feito assim, ó. Tu deveria compensar isso em até 6 meses. Era o prazo máximo. Agora o governo fez o quê? Tornou o prazo de 1 ano e 6 meses para compensar as férias. Então, se tu tem um funcionário, digamos que ficou 10 dias sem trabalhar, e esse funcionário tem controle de jornada, tu pode fazer 2 horas a mais por dia. Por que o governo estendeu esse banco de horas? Porque daqui a pouco começa a ficar muito grande, essas pessoas começam a ficar muito em casa, e 6 meses não é suficiente para que elas trabalhem 2 horas a mais. Então o governo estendeu esse banco de horas, deixou maior para que as pessoas pudessem em algum momento trabalhar. Agora eu vou fugir um pouquinho da letra da lei e vou falar assim, ó, vai haver discussão grande no judiciário, porque férias para a Justiça do Trabalho é o quê? É para eu descansar, é para eu recuperar energia, é para eu ter controle emocional, é para a saúde do trabalhador. E as férias que estão sendo colocadas aqui não é para esse tipo. É por um critério de calamidade. É isso que o julgador vai ter que estudar. Calamidade. Eu vou privilegiar a saúde do trabalhador como antes e vou ferrar o empregador, ou vou entender que era um estado de calamidade e que eu deveria preservar empregos? Eu acho que faz mais sentido, as coisas têm que fazer sentido para leigos, para advogados, para juízes. O que faz mais sentido é esse estado de calamidade que veio acontecer agora. Então o banco de horas vai ser possível de compensar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Sem problema nenhum. Depois, o que trata aqui... Só um minutinho. Tu também vai poder acordar com o tempo. Digamos que tu não seja home office. Digamos que tu já deu férias. Tu pode tentar fazer com o empregado uma qualificação. Só que aí tu vai ter que pagar o salário igual e dar uma bonificação a mais para ele. Não vai mudar nada. A outra questão que o governo usou muito também foi a suspensão da exigência do fundo de garantia. Os meses de março, abril e maio só vai pagar a partir de julho de 2020 e parcelado em 6 vezes, sem multas, sem juros, sem nada. Isso os contadores têm ciência e vão obrigatoriamente informar para os empresários, sem problema algum. Então, assim, ó, nesse momento é bem breve, é bem essa situação. É isso
que a lei está colocando. Foram essas as soluções que a lei colocou, né? Como assim, ó, o que eu faço para socorrer? Lembrando, de novo, home office. Quem pode trabalhar em casa, vai trabalhar em casa. Vamos diminuir os requisitos, mas só que tem alguns requisitos. Beleza. Quem é que vai pagar a luz? Quem é que vai pagar o computador? Quem é que vai emprestar o computador? Temos 30 dias para ajustar isso e fazer por escrito. Segunda situação, férias coletivas. Vamos diminuir o prazo, que era 15 dias para avisar, que era 15 dias para avisar o Ministério do Trabalho. Vamos dar em 48 horas. Segunda situação, férias individuais. Vamos fazer o quê? Vamos deixar em 42 horas. Vamos dar férias para quem tem período aquisitivo. Vamos dar férias futuras. Beleza. Isso vai ser nesse momento o que vai ser o desafogo do governo. Porque enquanto as pessoas agora estão entrando em férias, está tranquilo, minimizou o prejuízo. Mas o governo está pensando semana a semana. Todo dia os meios jurídicos falam que vai ter uma nova medida provisória, que vai ser alterado, que vai suspender trabalho, etc. Então essas, assim, ó, foram as medidas que foram colocadas de maneira sucinta, clara e rápida. Não entrando em juridiquês, em discussão do que está errado, do que está equivocado, tudo isso. E em relação ao home office, Ricardo, fica em aberto a questão da ajuda de custo, né? Isso daí é um acerto entre empregador e empregado, né? Fica eles que como é que funciona? Isso não é ajuda de custo, na verdade é como se fosse uma indenização pelo uso do... Daqui a pouco ele está usando o computador dele, esse computador dele ele está emprestando para a empresa ou vai cobrar da empresa? A luz, ele está emprestando, está doando para a empresa, no caso, ou vai cobrar da empresa um valor? A lei não diz, a lei diz que tem que ter uma ajuda de custo, luz, despesas assim. Não diz o quanto. Mas, obviamente, nesse momento de crise tem que ser o menor possível, né? O empregado, hoje, nesse momento, tem que entender que ele tem que também pensar na empresa, que a empresa tem que se manter. E qualquer uma coisa fora dos padrões, a empresa não vai sobreviver. Mas isso é importante para que se não deixe na mão do juiz, não deixe na mão de algum empregado de má fé ou de alguma empresa de má fé, que isso esteja bem claro, que existem alguns requisitos que devem ser cumpridos. Perfeito, cara. Vou reforçar aqui para quem está entrando. Boa noite, Gustavo. Boa noite, Jorge Alain. Fiquem à vontade aqui, gente. Podem colocar perguntas diretamente nos comentários que a gente vai respondendo aqui. O tema da live de hoje é legislação trabalhista, né? Nesse cenário de corona crise, e o Ricardo está aqui à nossa disposição para ajudar nesse sentido. Ricardo, o que tu enxerga assim? Eu sei que é muito difícil apontar isso, mas há perspectiva de ter novas alterações e vir algumas novidades? O empresário ele pode esperar um pouco por isso, ou será que as medidas ficam por aqui? Olha, ontem estava correndo o boato que sairia uma medida provisória de suspensão do contrato de trabalho, que aí não aconteceria mais remuneração. Aí eu me perguntei assim, pai, o empregado que deu férias, né? Porque agora as medidas, elas vão ser praticamente, eu entendo assim, ó, como eu falei, o governo ganhou um prazo por causa das férias. Vou botar uma média de 20 dias, né? Mas e depois? Quais vão ser as outras medidas? Hoje saiu uma medida que ela não é trabalhista, mas tem a ver com a proteção do trabalho, que é o quê? O empréstimo do BNDES. Quem quiser pegar aqueles valores e comprovar que foi para a folha de pagamento, vai ter que manter os empregados durante 2 meses, não vai poder demitir ninguém. Quer dizer, já saiu alguma coisa que não tem a ver com o direito de trabalho, mas, de certa maneira, protege o trabalhador no momento que o empregado, no caso, o empregador concorda. Outra coisa muito importante, Fábio, é que o que acontece? O que eu vejo? Na nossa cidade aqui, por exemplo, está todo mundo pensando em botar o nosso prefeito, vamos abrir o comércio. Tá tudo bem, pode ser feito isso, mas não é com o prefeito que vai se fazer isso. Quem determina isso é o governador. Então as pessoas estão tomando decisões passivas e não ativas, estão querendo atirar, estão criticando. E hoje mesmo eu falei num grupo, né? Falei com uma pessoa de um grupo e falei, olha, quem determina isso é o governador do estado, e ele já disse que aparentemente vai decidir isso semana que vem. O prefeito não tem autoridade para decidir. A primeira autoridade é o presidente, depois é o governo, depois é o município.
O que a gente pode fazer nesse momento, cada um na sua respectiva cidade, é negociar com os sindicatos. Os sindicatos estão fragilizados porque querem manter a mão de obra, querem manter os empregos. Então, cada coisa que a gente acordar com os sindicatos, pode até mesmo, se não for cláusula pétrea, se não for cláusulas da Constituição, tu pode resolver. Daqui a pouco tu consegue suspender o contrato de trabalho por 2 meses, dar uma gratificação. Em Porto Alegre já aconteceu isso. Aquele artigo 18 que eu falei para vocês, que o Bolsonaro revogou, já aconteceu com alguns sindicatos em Porto Alegre. Suspenderam o contrato de trabalho por 2 meses, diminuir o salário não existe mais, em vez de salário estou dando uma ajuda de custo em torno de 50%, 60%, e sobre isso não incide carga tributária. Então a possibilidade hoje da gente negociar com o sindicato é muito grande. Então os empresários têm que buscar as suas entidades de classe e negociar com os sindicatos. Isso é muito importante. Eu acho que nesse momento de crise está faltando muita informação ativa, racional, e não passiva, né? Não, imagina hoje, eu fico imaginando assim, cara, imagina o prefeito tomar uma decisão sozinho sobre o corona crise e se der qualquer coisa errada, o cara tá acabado. É difícil, ninguém se coloca na situação do outro, né? É importante esse exercício hoje. Mas o nosso papel aqui na cidade é tentar falar com as nossas os empresários, né, com seus órgãos de classe e negociar com o sindicato dos trabalhadores, que estão loucos para serem ouvidos. Hoje, nesse momento, eles estão quietinhos. Tomara que não demita ninguém, tomara que não demita ninguém. Mas chega para negociar com ele. Olha, se nós não fizer alguma coisa aqui, nós vamos ter que demitir. E eu garanto que o empregado hoje vai ser solidário a isso, porque ele sabe da situação. Então, esse é um ponto importante. União dos empresários com seus órgãos de classe para negociar com o sindicato de trabalhadores. E um ponto, Ricardo, olhando lá pelo lado da gestão também, que eu acho super importante, que tu falou dos grupos, né? Eu tenho acompanhado tantos grupos aqui também, inclusive o que a gente criou, a Imunidade do Varejo, né, que tu faz parte ali, para discutir questões, soluções, né? O nosso cliente é muito varejista, que foi impactado diretamente, né, pela essa crise. Mas aí tem bastante fator externo. Quando tu fala de passivo, né, comportamento passivo, eu fico pensando, cara, quanto mais eu estou gastando energia, cobrando do governo, olhando para o externo, maior a chance de eu me distrair e descuidar do meu interno, daquilo que realmente depende de mim, que é fazer a gestão do meu negócio. É legal de olhar para o externo para ver quais são as regras do jogo. Agora, eu preciso olhar para a minha gestão para ver como que eu vou lidar com isso, né, tomar as melhores decisões. Né? E aí, o que eu fico pensando assim, Ricardo, tu começou falando lá no início da tua fala, tu disse assim, relacionado é interessante porque nós da geração F5 já utilizávamos muito canais digitais, tu nos conhece. Sim. E aí um dos pontos que a gente utilizava, e aí eu quero ouvir quero ouvir de ti em relação a isso, a gente contrata muitos profissionais de fora utilizando as plataformas para contratar profissionais freelancers. Né? Por exemplo, o editor de vídeo nosso, a gente contratou, o último foi do Ceará, a gente nunca teve contato com ele. Né? E assim, o que eu acho legal assim, nesse momento? Cara, nos pressiona a ver até novas formas que existem. Né? Um dos ganhos da crise, entre tantos que sempre tem, né, de nos fazer sair da zona de conforto, é ver quais são as formas de trabalho que tem. E aí minha pergunta é relacionada a isso, sabe? Para essas pessoas que estão aqui nos assistindo, que tipo de novas formas de contratação que tu sugere, que, claro, com seus devidos cuidados, mas que as pessoas podem pensar aqui, já que a gente está nesse momento de reflexão, né, que elas fiquem atentas a isso. E, claro, num cenário como esse, por exemplo, aí uma pergunta pessoal que eu me interesso, né, no caso específico do freelancer, que tipo de cuidado que eu devo ter na hora de contratar esse tipo de profissional, né? Ótima pergunta, né? Isso é o que eu gosto de trabalhar, né? Organização. É o que a gente estávamos conversando, né? O Brasil tem muito empreendedor, mas tem poucos empresários. E os empreendedores que são empresários hoje, eles estão muito mais tranquilos, estão mais organizados, né? E a gente tem que se preparar, como disse ali o Anderson da Beluna, que é um cara espetacular, um cara que falou assim, que quando der a largada, a gente tem que estar zerado, com a mente aberta para correr o mais rápido possível. Tá todo mundo parado, e daqui a pouco vão abrir as carreiras para a gente correr, e quem estiver mais preparado vai sair na frente.
Mas vamos falar um pouquinho disso. Hoje existem alguns tipos de contratação. Existe o contrato CLT, que é o que acontece. Existe o contrato pessoa jurídica, que com a reforma trabalhista a gente pode contratar pessoas dentro do serviço final. Por exemplo, eu tenho uma loja e eu quero ter um vendedor. Antigamente, somente tu poderia contratar CLT. Hoje tu pode contratar através de uma empresa, através de uma pessoa jurídica, terceirizar o serviço. Ou tu pode também contratar através de profissional autônomo, contrato autônomo. O que tu deve tomar cuidado? Quando tu contrata CLT, existe, na verdade são 4, mas eu vou dizer 3 aqui. 3 princípios básicos. Remuneração, habitualidade e subordinação. E pessoalidade, que é o outro requisito. Mas o que vai pesar para a gente dentro dos outros contratos, para não virar um contrato CLT, é a subordinação. Quando tu contrata uma pessoa terceirizada, vou te dar um exemplo. Tu tem a tua empresa, tem aí, não tem? Tu contrata uma terceirizada para fazer faxina? No nosso caso não. Vou dar um exemplo. Tem uma empresa e tu contrata uma empresa para fazer faxina. Se a faxineira não está fazendo a faxina direito, para quem tu reclama? Para ela ou para a empresa? Normalmente. Sim. Tu reclama para a empresa, né? Esse é o correto, né? Digamos que tu contrate, aí tu fala assim, não, mas agora pode. Essa reforma trabalhista foi muito boa, só que também deu aquela amplitude dizendo assim, agora eu posso tudo, agora eu vou fazer acontecer que a reforma me protege. Não é um salvo engano. A gente está tomando de novo decisões passivas. Temos que tomar decisões ativas. Então vamos lá, vamos dar um exemplo, que é prático. Eu gosto de exemplo que é prático. Então, nessa mesma empresa, eu resolvo agora reforma trabalhista. Eu posso contratar através de MEI um vendedor. Vou contratar um MEI como vendedor. Primeira questão que a gente tem que entender. Tirando o MEI, eu contrato uma empresa que vai terceirizar o serviço. Pô, se eu pagar a mesma coisa para ele, será que essa empresa vai ter lucro? Primeira questão econômica. Eu vou ter que pagar mais do que um salário para ter lucro. Segunda situação, contratei um MEI. Contratei tu lá, Anderson, né, para fazer o digno trabalho de limpeza lá do escritório. Só que aí na hora que tu faz uma limpeza equivocada ou errada, para que eu reclamo? Reclamo para o teu patrão ou reclamo para ti? Reclamo para ti. Quando eu começo a pessoalizar as decisões e colocar no aspecto de subordinação, esse contrato teu, que seria de uma pessoa jurídica, ele se transforma numa CLT. E aí eu entro com uma ação reclamatória trabalhista dizendo, olha, o contrato que eu tinha era um contrato CLT. Não era, na realidade, um contrato de pejotização. Porque lá eu não tinha como dizer não, lá eu recebia ordens, lá eu tinha que cumprir ordens. E aí o que acontece na Justiça do Trabalho? O critério chamado, na Justiça do Trabalho é muito forte, contrato-realidade. Contrato-realidade. Então, se o teu contrato na realidade está sendo disfarçado, na verdade não é PJ, é PJ e eu estou te ordenando, eu estou te cobrando, tu está sendo subordinado a mim. Na verdade é um CLT disfarçado. E aí tu entra com vários direitos, tu pode perder isso muito na Justiça do Trabalho. E como é que tu perde? Perguntas pelo WhatsApp, em vez de tu falar assim, eu quero que tu venha aqui amanhã. Essa é a pergunta ou essa é a ordem que tu faz para uma pessoa CLT. Quando é PJ, tu tem que falar assim, é diferente. Será que tu pode vir amanhã aqui fazer a limpeza? Tu tem que solicitar, ver se ele pode fazer. Já no outro caso, tu pode ordenar. Tem diferenças. E nesse teu caso, que é um freelance, tu pode fazer de 2 maneiras. Ou um contrato autônomo, que também não vai gerar vínculo e tu vai ter que criar esse aspecto da subordinação. E no final do mês tu fazer um RPA, que é um recibo pagamento autônomo, e recolher a tributação. Porque senão a primeira coisa que o juiz vai perguntar, primeira coisa, formal, cadê o contrato? Segundo, cadê o RPA? Primeira coisa, se tu não tem isso, a tua fraqueza diminui muito. Mas também a CLT criou um novo contrato, que é o contrato intermitente, que nesse caso pode ser legal para ti. Vou te dar um exemplo do contrato intermitente, para ser mais básico. Eu sou garçom. E eu, como garçom, olha o empregado, pode pensar isso, cara, eu sou um baita garçom. Eu vou trabalhar por hora. E vou ter carteira assinada em vários restaurantes. E se eu trabalhar 2 horas no restaurante, ele vai fechar o contrato comigo por 2 horas. E depois, vou trabalhar com outro,
isso ainda não aconteceu como o home office está acontecendo. Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa que vai acontecer isso com maior velocidade, como está acontecendo no home office. Mas isso é para outro aspecto. Mas é importante a gente entender isso. Contrato, realidade e quais são os riscos. Tudo pode fazer, desde que tu esteja bem orientado e saiba. Vou te dar um exemplo, outro exemplo. Muitos casos, né? Tem uma pessoa que trabalhava por uma empresa que vendia planos de saúde. E ela assinou o contrato de pejotização, ela estava grávida. Eu falei, não, eu vou assinar o contrato pessoa jurídica, porque aí eu vou escolher os meus horários de trabalho, basta eu cumprir minhas metas, não interessa o horário, não interessa como, e para mim está tudo bem. Eu vou trabalhar um dia, 2 dias, porque eu sou competente, eu consigo resolver, e quando esse pessoal trabalha aí todo dia, em 2 dias eu resolvo, e no outro dia eu vou cuidar da minha filha, vou cuidar do meu filho. E o que aconteceu? O empregador começou a exigir dela. E ela, opa, mas peraí, tu não tem que me exigir. Porque eu escolhi o contrato. Olha, foi o inverso. O empregado escolheu dessa maneira porque ele achou melhor. Ele perdeu vários direitos, mas também ganhou outras coisas. Né? Teve tempo mais livre para cuidar da gravidez e dos filhos. Só que no momento que ele começou a exigir, enlouquecer ela, em algum momento e aí depois, pior ainda, deixaram de pagar ela. Aí ela falou assim, eu não aguento mais. Agora, além de tudo, deixaram de pagar. Entrou com uma reclamatória trabalhista pedindo vínculo empregatício. Ganhou o vínculo empregatício, ganhou a estabilidade da gravidez e formou um baita prejuízo para a empresa. Então, olha os riscos que tem aí, né? A gente tem que pensar nisso. Não tem problema fazer nenhum quanto ao outro. A gente precisa entender, tomar decisões ativas e saber o que vai ser melhor para a empresa. Perfeito, Ricardo, perfeito. Gente, a gente está indo para o final, fiquem abertos aqui se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Vou aproveitar enquanto o pessoal, né, se movimenta aí para fazer pergunta, para divulgar o movimento que a gente vem fazendo, né, a Geração F5, desde que a gente tomou ciência, né, da gravidade, da situação toda que a gente está discutindo aqui, lá no dia 16 de março, especificamente, a gente criou todo um movimento, todo um programa chamado Gestão em Tempos de Crise, né, que está disponível, é um programa totalmente free, totalmente aberto, no sentido de realmente contribuir, né, com o máximo possível nesse momento tão desafiador. E aí, dentro desse programa, a gente começou a fazer diversas lives, né, todas as noites, às 9 horas. A gente para no sábado e domingo, já retoma na segunda, no novo horário, às 18 horas. E dentro desse programa, a gente está trazendo especialistas como o Ricardo aqui para nos ajudar, né, nesses desafios. Na terça-feira, já está confirmado um baita cara, Ricardo. Ele é Theo Orozco, ele tem uma das maiores startups do país, Exact Sales, a gente é cliente deles, né, uma startup que cresceu muito no ano passado, que fica em Florianópolis, né, o maior berço de tecnologia hoje no país. Ele vai estar com a gente às 18 horas, que é o novo horário ali. E tem uma outra pessoa para confirmar, que eu não vou divulgar o nome ainda, falta acertar os últimos detalhes, que também é fantástico, vai agregar muito. E assim a gente vai seguir durante a semana que vem também, né, fazendo várias lives, trazendo especialistas aqui para nos ajudar, né, e contem sempre com a gente para somar nesses desafios tão gigantescos aí como o Ricardo está nos trazendo, e vai obtendo essas consciências, né, de quanto que é importante. Eu falava para o Ricardo em off ainda, antes de entrar na nossa conversa aqui, o momento que a gente está da geração F5, né, e bem claro, assim, para crescer de forma muito forte, primeiro ponto que a gente tomou, cara, a gente precisa, antes de crescer forte, em nível exponencial, cuidar muito para não gerar passivo trabalhista, né, porque isso daqui lá na frente vai nos impedir de ter um investimento, vai nos impedir de ter um crescimento mais sólido, daqui a pouco vai nos dar um tombo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado jurídico agora, né? Antes de gerar um passivo lá na frente que vai nos atrapalhar, daqui a pouco jogar todo um trabalho fora. Né? Fábio, isso é importante, mas assim, ó, o que realmente dá resultado, aí tem o Leandro aí, que tá um grande amigo aí, psicólogo, que trabalha muito com isso também, tem vários amigos que estão aí na live, é a cultura da empresa. A gente tem que criar uma cultura da efetividade. Tirar aquele princípio que eu falei anteriormente, que era da proteção do trabalhador, que todo mundo conhece, e criar o princípio da efetividade. Onde é que o empregado vai dar o máximo? Porque, como eu disse, eu vou repetir, o problema é o mau empregado e o mau empresário no Brasil. Não é o direito do trabalho. O direito do trabalho é bom, é ótimo, ele dá proteção, ele dá efetividade, mas isso é importante. E a gente criar essa cultura de deixar de sermos empreendedores, mas sermos empresários, cuidar das pessoas,
Porque hoje, como é que está a empresa de cada um hoje? A empresa de cada um está vazia. Se continuar vazia, daqui a um mês, não vai ter ninguém, vai estar suja, vai ter vegetação lá dentro. A gente precisa cuidar das pessoas e cuidar da saúde mental das pessoas da nossa empresa. Como eu disse, não existe um empresário que não esteja preocupado com o seu colaborador. Como é que eu vou pagar os meus colaboradores? Essa é a principal dúvida que eu tenho. Sem falar das outras contas, que aí é outra dúvida e aí é outro programa. Como é que eu faço agora para não pagar as contas? Existe até um artigo no Código Civil que diz de um aspecto de lesão. Que aí tu pode deixar de pagar. Olha a bobagem que eu tô falando aqui, né? Tô falando pro pessoal não pagar as contas, tem que pagar. Mas pelo menos tu não vai responder em crime de estelionato não pagar contas. Entendeu? Porque houve esse critério de calamidade. Calamidade é excepcionalidade. E garanto, se a coisa continuar, vão sair mais medidas provisórias para ajudar a salvar empregos e que as empresas continuem. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, Ricardo, em relação ao freelancer, né? Um freelancer pode trabalhar quantos dias da semana na mesma empresa sem caracterizar vínculo? Bom, vamos de novo. Adoro falar sobre os requisitos do trabalho. Quais são os requisitos para ser CLT, para te configurar vínculo empregatício? Vamos lá. Habitualidade, subordinação, remuneração e pessoalidade. O que tu está falando aí sobre habitualidade? Eu entendo que de 2 a 3 dias é tranquilo, em horários, dias diferentes, né? E tu sempre tem que pensar no quê? Ele que tem que normalmente dizer o horário que ele quer. É sempre tu colocar no WhatsApp, olha, tu vai trabalhar duas vezes por semana, só que a gente vai combinar. E aí tu vai mandar um WhatsApp para ele. Daí, tu pode vir na quarta? Ah, quarta eu posso. Não, vou poder ir na quinta. É legal deixar solto isso. Tu não pode solicitar para ele. Tu tem que vir na quarta às 17 horas. Não, tu poderá vir na quarta. Não é o que tu faz, é como tu faz. Então, a empresa, até mesmo para se proteger juridicamente, ela tem que criar novos hábitos de comunicação. O direito do trabalho é muito a realidade do que está na empresa. Eu posso escrever o melhor contrato do mundo, eu posso ser o melhor advogado do mundo. Se a empresa não mudar os hábitos, ou as pessoas mudarem os hábitos e entenderem o que vai configurar emprego ou o que vai configurar autônomo, não adianta nada. Porque o que vale para a justiça é o contrato realidade. Perfeito, Ricardo. Ricardo, eu te agradeço muito. A gente já está aqui quase 1 hora já, batendo esse papo, muito bom. Sempre assim, cara, com muito carinho, a gente sempre muito bem recebido por ti. Toda vez que a gente te convida para estar junto, né, tirando dúvida, ajudando, tu é sempre muito solícito. Tá aqui o teu sócio, né, também comentando aqui. Enfim, deixo aberto aqui para te dar o teu recado final aqui, a gente se despedindo do pessoal. Bom, pessoal, é isso que a gente pode fazer nesse momento, né? A advocacia brasileira, ela é um serviço essencial, está lá no artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável para a justiça, então todo e qualquer advogado tem que estar sempre a postos, ainda mais nesse momento, para prestar um serviço social. Eu me coloco à disposição dos micros e pequenos empresários que não têm condição de arcar com um advogado para tentar solucionar dúvidas. Isso está na nossa página, isso a gente quer ajudar a sociedade como a gente pode. A sociedade nos dá muita coisa e a gente quer retribuir nesse momento de crise. Esse momento é agora de a gente se solidarizar com as pessoas. Ajudar as pessoas, porque se a roda girar mais rápido, se as pessoas tomarem consciência que uma ajudando a outra, isso vai ser muito importante. Então, Fábio, 10 do trabalho. Gosto muito da tua empresa, tu é referência para mim. Tu, numa palestra, tu me ajudou a ter um cliente hoje que eu sou fã desse cara, que é o Anderson da Belu. Esse cara, eu sou fã desse cara e eu sou grato a ti por causa disso. Que graças a uma palestra tua lá, chegou o seu Cesare lá, que é o pai dele, nos contratou. Mas eu vou dizer isso baixinho, eu aprendo muito mais com ele do que ele comigo. Eu devia pagar para ser advogado dele. O cara é fabuloso mesmo. É verdade, cara. É bom, isso é um aprendizado que eu tive muito forte, cara, em termos de gestão, com quem a gente anda, né? Como é bom. Se a gente anda com pessoas mais pessimistas, a gente acaba contraindo um pouco desse pessimismo, né? E se a gente está com pessoas positivas,
e nesse momento é bem importante, a gente acaba atraindo isso, atraindo coisas boas, né? Física quântica aqui, né? Isso. E aí as coisas, a abundância da vida começa a ficar mais fácil da gente enxergar, né? O quanto que tem oportunidades mesmo em cenários extremamente difíceis como esse, né? Fica mais fácil de enxergar, fica mais fácil de passar por cima desses desafios. Obrigado mais uma vez, parabéns para todo mundo que está aqui, né? Que durante a nossa conversa que passou por aqui, está aqui, né, se esforçando 10 horas da noite praticamente, está aqui, né, buscando informação, buscando conhecimento para tocar aí os desafios que a gente tem no Corona Crise e sair mais fortes do que a gente entrou. Esse é um ponto bem importante, né? Não é só sobrevivência, é muito mais do que isso, é a gente se jogar ao máximo, é um momento que exige dedicação além, né, para quem quer realmente aprender com tudo que está acontecendo e sair mais forte para a tua empresa, para o teu negócio, para a tua carreira, enfim, para a vida. Obrigado, Ricardo, mais uma vez. A nossa missão aqui é muito forte da Geração F5, de ajudar os empresários, e que bom que a gente pode contar contigo aí. Obrigadão. Valeu, gurizada. Obrigado aí por quem participou. E show de bola. Parabéns, cara. Parabéns. Eu tô assistindo todos os dias. Parabéns. Vale muito a pena o conteúdo. Valeu. Show. Obrigadão. Um abraço, gente. Um abraço.